Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yahushua Mashiach. Irmãos, em Lucas 21, no versículo 26, diz assim: Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Irmãos, a figueira está dando fruto. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Muitas coisas estranhas têm acontecido em nosso meio. E uma dessas coisas estranhas que está ocorrendo, que eu quero falar aqui com os irmãos, é sobre os híbridos do mar, as criaturas que habitam os grandes oceanos da terra. E no livro de Enoque, nós vemos que existem os 7 mares, né? Para vocês terem noção do quanto o mar, os oceanos, é algo grande, extenso e profundo. Então imaginem só o tanto de criatura que deve viver ali. E no mundo antigo, nós sabemos que houve corrupção genética, onde Satanás e os anjos caídos fizeram uma grande mistureba na criação do Criador, corrompendo assim o original. E o Eterno se irou de tal maneira ao ponto dele ter varrido, destruído o mundo antigo com o dilúvio. Mas é importante ressaltar aqui que os seres que habitam os oceanos, os mares, não morreram no dilúvio. E eu penso que eles foram preservados justamente para serem usados nesse tempo do fim. E nós vemos que os homens, eles sofrerão com as feras, como está no livro de Apocalipse. E eu penso que essas feras que fala no livro de Apocalipse não está falando dos animais como a gente conhece, os animais selvagens. Eu penso que está falando de híbridos. É claro, irmãos, que quando a fome mundial chegar, a fome de proporção bíblica, os animais que nós conhecemos, os animais selvagens, eu acredito que eles vão invadir cidades, procurando comida, alimento. Mas ali em específico, quando fala as feras no livro de Apocalipse, eu penso estar se referindo aos híbridos. E para vocês terem dimensão desses seres, no livro de Enoque, no capítulo 19, olha só o castigo que as mulheres receberam da parte do Criador por terem tido relação sexual com os anjos, que é algo abominável. Nós sabemos em Gênesis capítulo 6 que os anjos, eles tiveram interesse nas filhas dos homens. Eles desceram aqui embaixo, tornaram-se parecidos, né, com os homens e tiveram relações com estas mulheres. E olha só o que fala em Enoque capítulo 19. As mulheres seduzidas pelos anjos serão transformadas em sereias. Eu, Enoque, vi sozinho essa visão de todas as coisas, e ninguém haverá como eu vi. As mulheres seduzidas pelos anjos serão transformadas em sereias. Então, a gente vê esses filmes aí, né, de sereias canibais, sereias que seduzem, né, com a beleza. É porque os filmes mostram muitas verdades. Porque no mundo espiritual, o Eterno disse que não pode ficar nada em oculto. Ou seja, os seres que trabalham para as trevas, eles são obrigados a revelar para os servos de Deus as coisas deste mundo, os planos deles. Eles são obrigados pelo Criador. Olha o tanto que o Pai nos ama.
Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem ver, perceber, compreender o que está diante delas, pois elas dormem no sistema. E aqui neste canal, em muitas mensagens, eu sempre falo para vocês: desperte, acorde, busquem arrependimento e santidade. Porque o mundo que nós aprendemos nas escolas não é parecido com o mundo verdadeiro que nós habitamos, irmãos. E o livro de Enoque é sim inspirado pelo Espírito Santo, mas o sistema o tirou do cânon bíblico, para que as pessoas não tenham acesso à verdade, porque a verdade, ela liberta, e Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então aqui no livro de Enoque está nos mostrando que existem sereias, e com certeza estas sereias não são belas, não são bonitas, não são vegetarianas, como mostra nos filmes. Deve ser algo horrível e com certeza consome sangue, pois estes seres das trevas, no livro de Enoque fala que os gigantes, eles bebiam sangue e continuavam a ter sede de sangue. Eles devoravam os filhos dos homens. Então tudo que é híbrido, tudo que tem a genética corrompida, tem essa sede insaciável de sangue. E no fim dos tempos, o fato de o campo magnético, a força elétrica que protege a terceira parte da Terra, que é onde nós habitamos hoje, porque a Terra é muito maior do que nós imaginamos, irmãos. Eu vou colocar aí para vocês um mapa da Terra na Lua. A gente vê que existe terras além do domo, o domo elétrico, o domo de gelo. E depois disso tem essas terras que estão debaixo do gelo, porque sofreram o juízo do Criador. O Criador, ele se ira contra toda maldade, contra toda impiedade, ato de injustiça. E a nossa terceira parte hoje da Terra, do mundo em que vivemos, também sofrerá juízo. Pois nós chegamos, irmãos, no ápice de maldade extremamente absurda. Se a gente for pegar aí as notícias que a gente vê na televisão, que a própria mídia mostra, porque eles têm que mostrar, a gente vê o quanto esse mundo está perverso, está cruel. E eu quero ler para os irmãos uma reportagem que diz assim: o que sabemos sobre o peixe cabeça de cobra que preocupa os Estados Unidos? Espécie invasora, pode respirar fora d'água, andar em terra e possui dentes afiados que podem rasgar a carne humana. Então, essa espécie agressiva de peixe está intrigando, né? Está preocupando as autoridades dos Estados Unidos, porque esse cabeça de cobra, ele pode chegar até 1 metro, mas eu acredito que existem peixes assim até maiores. E esse peixe aqui, cabeça de cobra, eu penso que não é algo natural do original do Criador. Eu penso que esse peixe aqui se trata de um peixe híbrido, pois, como eu disse, no passado, no mundo antigo, no mundo antes do dilúvio, Satanás, juntamente com os anjos caídos, eles fizeram uma grande corrupção genética na criação do Criador. E nós vemos isso no livro de Enoque. Então, esse peixe-cobra que está aí assustando, né, as autoridades dos Estados Unidos e também de outros lugares do mundo, na verdade se trata de um peixe híbrido. Por isso que aqui no início da reportagem diz que é uma espécie invasora que pode respirar tanto dentro da água como fora d'água e que possui dentes afiados que podem rasgar a carne humana. E eu vou estar colocando aí para vocês a foto desse peixe. Realmente é um peixe muito feio, irmãos. E daqui para frente, irmãos, nós vamos ver muitas coisas assustadoras acontecendo na nossa dimensão, no nosso reino terreno. Porque esses seres híbridos, eles vivem no meio de nós.
E como o campo magnético da Terra está se enfraquecendo, está se invertendo, esses bichos que vivem nas profundezas, no subterrâneo, eles vão começar a sair para cima, a vir para a superfície. E eu também quero ler aqui para os irmãos, e eu vou até mostrar aí o vídeo para os irmãos, do que os pescadores encontraram. Pera aí, irmão, só um minutinho que eu tô arrumando aqui a reportagem. Olhe só o que os pescadores encontraram em uma praia de Salvador. Um ser vivo exótico foi encontrado na Baía de Todos os Santos por pescadores da colônia do Rio Vermelho, em Salvador. O achado inusitado viralizou nas redes sociais. Aí aqui também fala, né, que eles disseram assim que é só um animalzinho esquisito, que está nas profundezas do mar, e a gente não está acostumado a ver. E realmente a gente não está acostumado a ver esses seres bizarros, porque quando o campo magnético da Terra estava em seu estado normal, esses bichos eles não tinham força para subir à superfície. Mas agora que nós estamos vendo esses seres bizarros cada vez mais dando as caras, né? Como o rapaz aqui falou que não estava acostumado a ver porque vivem nas profundezas, isso mostra que o campo magnético da Terra está se enfraquecendo, irmãos, dia após dia. E muitos treinamentos de guerra que nós vemos aí certos países fazendo, eu não vou aqui falar o nome desses países, mas muitos países que dizem estar fazendo treinamento de guerra, na verdade, eles ficam tacando bombas no domo elétrico, como uma tentativa de romper este domo elétrico que existe, irmãos. Se nós tivéssemos acesso à Antártida, nós veríamos com os nossos próprios olhos esse domo elétrico que circunda, né, que está por baixo do domo de gelo. Porque depois do domo elétrico tem o domo de gelo, que protege a terceira parte da Terra. Repito, a Terra é muito maior do que nós imaginamos, e a Lua, por ser a fiel testemunha do Criador, ela revela para nós o verdadeiro mapa do mundo em que vivemos. Então, irmãos, são muitos mistérios que estão aí acontecendo atualmente. E existe sim criaturas bizarras, monstros híbridos no mar. E eu recomendo aos irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempos proféticos, estamos vivendo o fim dos tempos, o fim do Cronos. Irmãos, não é bom a gente ficar tomando banho de mar. Temos de nos resguardar até a vinda do nosso Yehoshua Mashiach, nosso Salvador. E se for entrar no mar, pedir a proteção do Eterno. Tudo que nós formos fazer, irmãos, é muito importante. Oração. Ore antes, pois a palavra do Senhor fala que aqueles que apresentam seus planos na presença do Criador, o Criador os abençoará que ocorra tudo bem. Se estes planos forem para gerar bênçãos, se for algo compatível à luz, à vontade do Criador, e que a gente venha sempre, irmãos, buscar pela vontade do nosso Pai Celestial. Então é isso, irmãos. Gostaria aqui de trazer ao conhecimento dos irmãos o que está no livro de Enoque sobre as sereias, e também no livro de Apocalipse fala, né, que quando o diabo descer até vós, ai dos habitantes que habitam na terra e dos que habitam no mar, porque no mar existem muitos seres híbridos.
E esses seres híbridos, eles são sanguinários, eles são carnívoros. E no tempo do fim, muitos deles vão subir à superfície para comer o ser humano. E tudo isso que vai acontecer é para gerar arrependimento, mudança de vida. Então, irmãos, que possamos buscar arrependimento e mudança de vida e pregar a mensagem do Evangelho, pois a mensagem do Eterno é o poder do Eterno para a salvação. E não tenham medo, o Pai não trabalha no medo. O nosso Pai não nos deu espírito de covardia. E o Senhor sempre protege os seus servos. Irmãos, fiquem na paz, que o Senhor os abençoe.